Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Eu quero dar um título para a nossa palestra e quero procurar ser objetivo. Eu mesmo tenho uma luta comigo porque eu sou tiro longo. Eu não sou aquele pregador que uma metralhadora, não. Eu vou sempre devagar. Eu gosto mais da palestra. Graças a Deus, Deus nos deu grandes pregadores aqui, né? Graças a Deus. A palestra, ela ajuda a criar raízes. Ela é o que vai firmar, assim como a árvore tem que ter raízes para ser firme. Então é como aquela chuva branda que penetra no chão. Capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Primeiro era inteligente, né? Cuidado. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Podeis assentar. Eu quero dar um título à nossa palestra esta manhã: o caminho da dúvida. O caminho da dúvida. Esta tragédia, justamente, é porque a serpente plantou em Eva a semente da dúvida. Vocês observam como que a serpente chegou a Eva. E é claro que a serpente era um animal, como diz a Bíblia, mas era o mais astuto. E por certo ela deu lugar e o diabo simplesmente a ungiu. A tomou. Não que a serpente era o diabo, mas ela foi usada, foi o instrumento que o diabo teve para penetrar na raça humana e fazer com que esta caísse. E isso tudo trouxe morte para todos. Morte para as árvores, morte para os animais, morte para a terra e morte entre os humanos. E entre nós não é só a morte natural, a morte espiritual. E Deus havia dito: vocês podem comer de todas as frutas que há no jardim,
Só não toque na árvore da ciência do bem e do mal, quer dizer, do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore era a própria Eva. Porque o homem, os homens são representados na Bíblia como árvores. Quando Jesus curou aquele ceguinho e perguntou: o que é que você veja? Eu vejo os homens como árvores, se movendo, né? E Israel é a figueira, é representado. Então não toque no fruto, quer dizer, não coma do fruto desta árvore. Adão e Eva viviam juntos, nus, mas estava vestido da inocência. Não havia malícia. Eles estavam cobertos com o véu da inocência. Porém, depois do pecado, agora, veja que essa inocência, ela desapareceu. E a malícia, o pecado e a cobiça entrou em cena. Agora, por que Deus permitiu, vamos dizer, aquele animal, Deus sabendo de tudo, que vivesse ali entre seus filhos? Não sabia Deus que isso seria um grande perigo? Olha, Deus, Ele permite que o perigo, que a serpente, vamos dizer hoje, representando o diabo, sempre esteja por perto, esteja por aí. E há coisas que simplesmente chamam a atenção. E o diabo te estuda e sabe o que é que você busca, o que você quer. Ele conhece as minhas fragilidades, a sua, mas isso não é problema, não. Por isso Deus já colocou os seus anjos ao nosso redor, para que há anjos que administram para aqueles que vão herdar a vida eterna. O santo tem o anjo da guarda, o ímpio não. Quem não é predestinado não tem. E assim nós vemos, irmãos, que este perigo sempre está. Você diz: aonde está esse perigo? Olhe para você mesmo, olhe para essa tendência carnal, literal. Olhe para isto. Isto é como um grande da Golias. Mas olhe para dentro de você e, com a graça de Deus, o pequeno Davi irá derrubar esse gigante. O homem do interior derrubará o homem de fora. A batalha vai. Mas o diabo chegou, e eu não creio que ele chegou a primeira vez que ele viu Eva, ele já saiu fazendo isto. Não, aquilo, leva tempo. É como o homem quando quer conquistar alguém, uma mulher, aquilo leva tempo. Geralmente leva tempo, manda alguma coisa, uns sinais, e ela também. E o homem nunca avança além daquilo que a mulher permite e vice-versa. Então não vem dizer que você é bobinha, inocente, não. Você já é de maior e sabe. Mas não toque no fruto, não coma deste fruto. E o que aconteceu? O diabo fez uma pergunta, que demandava uma resposta. Você nunca subestime o diabo. A própria Bíblia diz que ele é sábio, mais do que Daniel.
E quanto mais velho, ele é mais diabo ainda, porque tem mais experiência. Olha a pergunta que ele fez. É assim que Deus disse. Quer dizer, uma afirmação. É assim que Deus disse. 2 pontos. Não comereis de toda árvore do jardim? Eva tinha que responder alguma coisa, sim ou não. E ela simplesmente respondeu o que Deus havia dito. O diabo sabia o que Deus havia dito. Então o diabo sempre ele vem através daquilo que Deus tem falado, tem revelado, tem dito. Ele sempre vem por aí. E olha que todas as escrituras que eles tinham, era só isso, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Podia escrever numa casquinha de madeira e ter aquilo ali. E o diabo, com tão pouca escritura, ainda conseguiu os seus intentos. E hoje, quando a Bíblia, 66 livros, quando a mensagem tem 1000 e poucas mensagens, não é só um parágrafozinho. Quer dizer que há mais água para o peixe nadar, para o diabo. Vocês podem ver que uma das tentações de Jesus, a tentação de Jesus, Mateus 4, foi essa. Está escrito. Não disse Deus que te guardaria, pula lá embaixo. Se tu és Deus, transforma estas pedras em pães. O diabo ele usa as escrituras, porque para enganar tem que haver verdades. Para poder enganar, toda mentira, todo engano tem verdades naquela grande mentira. E aí é onde confunde. Por isso temos que ser radical. Deus falou, acabou o papo. É Deus falou, está escrito e acabou. Você não vai abrir a sua mente para especulações. Então o diabo disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, quer dizer, a árvore principal, né? Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Daí o diabo disse assim, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente vocês não morrereis. Ela afirmou o contrário. Deus disse que morreria, eles disseram que não. Como que é isto? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o que o fruto produziria. Conhecimento. Conhecimento. Quando eles deveriam ter permanecido na fé, quando Deus disse, não toque. Se eles ficassem nisto, eles teriam vencido a batalha. Mas quando trouxe isso para a mente, a curiosidade, vamos dizer, o conhecimento, queria conhecer. Ó, irmãos, é tudo que o diabo precisava. Tudo que o diabo precisava era essa paradinha de Eva. Por que há erros?
na vida de tantos cristãos. Sabe por quê? Porque para como Eva parou. Simplesmente para ouvir. Simplesmente para dar satisfação. Você tinha que ser sem educação com o diabo. Não dá lugar a ele. Então, Deus sabe o dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão, conhecendo o bem e o mal. A serpente estava mentindo para Eva. O diabo estava mentindo, vamos dizer. Não, o diabo não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. Os vossos olhos se abrirão, vocês vão conhecer o bem e o mal. E ela simplesmente parou para ouvir esse argumento. Mas por que Adão não estava perto? Duvido se aquele homem haveria de fazer essas propostas junto com seu marido, junto com seu pastor, junto com aquele irmão firme. Sempre pega os que estão pelos arrebaldes. O leão sempre pega aquele animal que se isola, que se afasta da manada. É o preferido deles. Ele examina, ele vê, as hienas fazem isso, todos os animais predatórios, vê, procura conhecer a fragilidade do rebanho e termina pegando aquele crente novo, aquele animal novo, e pega o velho também, quando fica muito velho. Acha que pode confiar demais em si, e o problema acontece. Ele vê aquele que está mancando, aquele que está meio doente, aquele filhote, e aquele que se afasta. Não é assim? Vocês já sempre assistem esses documentários, eu gosto disso. O búfalo é grande, é forte, mas anda sozinho, vê se não ajunta um monte de predador, meia dúzia de leão e pula nele, e depois que o leão pula, agarra, parece que tem um guincho naquelas unhas que não larga mais. Derruba e vai na goela do animal, sufoca, mata. E aquilo não é uma brincadeira. Não. O diabo tem fome, desejo de cumprir o seu ministério, e o seu ministério é esse, ele veio para matar, roubar e destruir. E a conta que ele sabe fazer é dividir e diminuir. É a conta que ele faz. Agora, Deus sabe o dia que vocês comerem, que você comer, Eva. Claro que Deus sabia. Mas por que Deus então não pôs em grande segurança os seus filhos? Sabe por quê? A maior segurança que tem é a palavra dele. Vocês não comam do fruto, então pronto, acabou. Não faça outra coisa, não ouça outra coisa. A maior segurança é a palavra de Deus. Jesus fez uso dela, está escrito. Agora, o diabo plantou a semente da dúvida em Eva. Porque ela abriu a porta, ela deu lugar, ela parou. Ela foi ver os arrazoamentos do diabo e não estava o diabo mentindo. Ele foi o primeiro pregador do evangelho.
de Deus foi o diabo. Não disse Deus? Claro que Deus disse. Deus sabe, o dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Irmãos, há coisas que são verdades, mas porque é verdades que eu posso ver. Não, eu posso ir atrás. Não. Era verdade o que o diabo dizia, mas Eva não deveria ter ido atrás. É verdade esse mundo de pornografia, mas porque é verdade você vai atrás disso? Você vai comer essas coisas? E o mundo então passou a depender do conhecimento. Morreu ou não morreu? Claro que morreu. Morte significa separação de Deus. O pecado causa morte. Morte significa separação de Deus. A pessoa está separada. Por isso Jesus disse sobre Lázaro: Lázaro dorme. Não está morto, mas dorme. Mas Jesus teve que responder na linguagem humana. Ele morreu. Já que vocês pensam que está dormindo e está seguro, vamos lá. Antes do diabo desvirginar Eva, ter uma relação sexual com Eva, ele desvirginou ela espiritualmente. Sim, ele a desvirginou espiritualmente. Fez ela duvidar. E logo depois fez o que quis com ela. Por isso, irmãos, nós vemos Paulo nos dizer isso aqui. Segunda Coríntios 11. Oxalá que me suportasses um pouco na minha loucura. Paulo, você está demais, você está isso, está aquilo, você está exigente, você está... Olha, se vocês acham que eu estou louco, me aguente um pouco mais. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esta era a preocupação. Manter a igreja limpa, manter a igreja pura até o dia de Cristo. Mas temo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A pessoa não se contenta com a simplicidade, um evangelho simples, uma pregação simples, direta, quer saber, quer entender. Essas pessoas sempre terão problemas. Fica fuçando no lixo, sempre vai encontrar alguma coisa para comer. Quer saber, quer dominar, quer isso, aquilo. Certa vez eu disse para um pregador jovem, mas ele era muito curioso e queria dominar todas as áreas. Todos os assuntos. De vez em quando me perguntava alguma coisa. Eu respondia dentro do que eu sabia, mas eu disse, é melhor você parar com isto. Você vai ter problemas no futuro.
porque acha alguma coisa para se comer. Olha, não deu outra. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, quer dizer que há espíritos por aí, e aquilo pode assaltar a pessoa, e que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Terão problemas. Então, a semente da dúvida, tudo começa com uma sementezinha. Tudo começa com uma sementezinha. Lembra da história da semente da figueira? A sabiá come o fruto da figueira, vai lá naquela palmeira grossa, forte, e defeca ali, solta a sementinha. Alguém pode chegar e dizer, olha o perigo, meu irmão. Você está ouvindo, você está analisando coisas que não deveria abrir a porta. E a pessoa simplesmente, eu quero entender, eu sou eu, né? Eu domino tudo e mais. Sou um eleito, Deus vai me guardar. Para que mais eleito do que Adão e Eva? Foram criados por Deus. Não foi? E muitos pensam que o tempo de evangelho, a cronologia da fé, na fé, lhes protege. Pode ir por todo lugar e que nada acontece. Gente, você é responsável pelo destino da sua alma. Você é responsável pelo que vê, pelo que ouve, por onde você anda. Então, aquela sementezinha, alguém pode dizer, olha, isso aí vai dar problema. Na hora que eu quiser, eu deixo isso de lá, isso não é nada comigo. É igual bêbado, né? Antes de virar um pinguço, cuidado, esse trago aí, mas vai aumentando o trago, né? Do vinho, dali um pouco passa para outra coisa, dali um pouquinho vou provar uma caninha, ela só tem 39% de álcool, né? E um golinho, parece que vai arrebentar fogo, né? Vai dar fogo na garganta. Eu nunca fiz isso. Mas é por aí, álcool é isso, né? Depois mais outro golinho, vai apequenando as vezes dos traguinhos, e logo emenda mais um, vai para 2, vai para 3, vai para meia garrafa, uma garrafa, 2 garrafas, como nós tínhamos aqui o nosso irmão, que chegou a beber 5 litros de cachaça por dia, segundo o testemunho dele. Então, amados, tudo começa aos poucos. Deixa de ser enjoado, pastor. Mãe, deixa de ser enjoado, eu entendo, eu sou madura. É? Vai que você vai mudar os limites colocado pelo bom uso, pela prudência do pai, da mãe, do ministério. E vocês, jovens, não só jovens, acham que tem tudo, que pode tudo, que tem uma capacidade para superar tudo e deixa comigo. E a gente vê, muitos se atrapalharam. Olha essa mensagem, que isso não deixa de ser mensagens. Para nós, não é só o que nos edifica, não, as mensagens que nos adverte.
Cuidado com este celular, cuidado com essas redes sociais, cuidado. Dali um pouco, se vê que a pessoa vai mudando, vamos dizer, vai pintando as unhas, né? Vai se enchendo de joias, vai começando a se produzir maquiagens, as saias que era mais comprida vem para o limite, que não tampa as entradas das pernas, das coxas. E aí vai. Roupas apertadas, indecentes, que mostram a modelagem do corpo. O que você quer com isso? Os homens também. Cuidado, meu irmão. Essas modas aí, como é que chama essas calças apertadas aí? Elas têm nome ou não têm? Não dá nem de levantar a calça para lavar os pés. A coisa está igual roupa de macaco, presa no corpo mesmo. Aí em cima, aquele volumão de homem e a coisa para baixo. Olha, vocês acham que o diabo, esse espírito gay, não está nisso? Ah, apertou porque eu engordei. Então, meu irmão, compre outra. Compre outras. Ou então faça regime. É. Esposa, ajuda seus maridos. Chega, vai, olha, eu quero uma calça tradicional. Ah, mas não faz. É igual as irmãs que têm dificuldade de encontrar roupa séria. Mas há alfaiate, há pessoas que fazem, ainda se acha. Ah, mas está fora da moda. É melhor estar fora da moda do mundo, mas, como diz, se vestir como as santas que esperaram em Deus, do que ir para o inferno. Então vamos aqui. Na mensagem, eu disse que a semente da dúvida, o diabo plantou a semente da dúvida em Eva. Depois que a semente está ali, como a figueira, aquela sementezinha, ela solta uma raiz. E aquela raiz, ela tem que chegar até o chão. Cuidado com o irmão, cuidado com isso. Ah, não, na hora que eu quiser eu deixo de lado. Bobagem, deixa nada. Eu já cheguei em árvore que estava, a raiz do perigo estava quase tocando o chão. Cheguei e disse, vou te dar um tempo de novo. Puxei, arrebentei. Mas ela vai voltar a crescer. Vem de novo. Olha, dali um pouco aquela raizinha, aquele cipózinho, gruda no chão, enraiza, e ele vai engrossando e vai abraçando pouco a pouco aquela árvore frondosa, aquele crente que parece que nunca seria vencido. Você passa por ali, está aquilo sufocado, mata sufocando. Vai sufocando a fé, vai sufocando o tempo de Deus, vai sufocando aquele zelo, aquele cuidado, aquele temor. Ela mata sufocada, é igual o diabo. O que é que o leão faz? Mata sufocando. E nos diz o profeta
que nunca houve um tempo tão enganoso como na última era. O círculo tem que fechar, né? Começou com engano, termina com engano. Ele diz, agora vamos ver uns poucos minutos. Mensagem, o Éden satânico. Vocês têm? Estude essa mensagem. Este grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo. Não creio que jamais houvesse um dia que eu alguma vez lesse na história. Tem havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte. A cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. É dia mais enganoso e astuto. Quando vejo isto, traz isto, que o cristão tem que estar mais em seus pés. Quer dizer, você tem que a gente tem que viver mais aos pés de Deus, da cruz, do que nunca nesses dias. Porque é um dia mais perigoso. Tem que estar mais a seus pés, hoje, como jamais o esteve em qualquer era. Agora, atrás nos dias da perseguição por Roma, a igreja, um cristão comete um erro, foi à arena, foi lançado aos leões ou algo parecido, quando eles lhe encontraram sendo um cristão por seu testemunho. Porém, sua alma foi salva, porque ele foi um crente puro, de Deus, um crente puro de Deus, inadulterado, e alegremente selou seu testemunho com seu sangue. Enquanto suas veias se arrebentavam, o seu corpo e sangrava, ele clamava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Porém, agora, a astúcia do diabo faz as pessoas crerem que são cristãs, quando não são. Aí está a coisa. Você não tem que selar, quer dizer, você não tem que morrer, sofrer. É um dia mais astuto do que seria quando tiveste que selar tua vida com teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pôde. Ele é um enganador. Mateus 24 diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É isto, irmãos. Quer dizer que hoje a coisa vivemos uma era de engano. De engano. Como foi ali no Jardim do Éden. E isso é muito mais perigoso do que no tempo que tinha que morrer pela fé. Hoje não tem que morrer. O diabo só faz aquela pessoa se desviar. Não 100%, basta uma mínima porcentagem. É tudo que ele quer. Ele o tem reunido tudo juntamente e se tem reforçado a si mesmo. Quer dizer, nessa era, deixa eu falar com minhas palavras, o diabo ajuntou todas as suas armas nesta era. E ele anda trabalhando com tudo, ele sabe que o tempo é chegado ao fim, e nós estamos vivendo o tempo mais glorioso, que estamos diante do arrebatamento, diante do milênio. Então, e o diabo sabe que chegou a hora, então ele está disparando tudo que é armas. Só Deus pode nos guardar.
temos que viver aos pés de Deus. Fique no seu lugar, minha irmã. Fique no seu lugar. Esta é a era do engano. É a semente. E uma semente, ela só brota se ela estiver no chão. Se ela cair naquele coração. E é o quê? Ela vai ter a sua trajetória, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar um outro fruto. Essa semente da dúvida, e ela irá matar. Então, sendo nós na mensagem não sabeis, vocês têm ela. O profeta nos ensina o que somos. Nós somos uma trindade em um, 3 em 1. Corpo, espírito e alma. No corpo nós temos os 5 sentidos que nos põem em contato com o nosso lar terreno. Visão, audição, tato, paladar, olfato, não é? É os 5 sentidos. Sem eles, o que seríamos? No espírito, existe também 5 sentidos. Creio que não vou recordar de todos, mas é a imaginação, a memória, os arrazoamentos, os afetos. Faltou um ainda, né? Então, e o diabo, e esses sentidos estão aí, e o diabo usa esses sentidos. Agora, na alma, só existe um sentido: a fé ou a dúvida. Os dois não podem morar juntos. É ou não é? É crente ou não é crente? Às vezes um irmão, às vezes uma pessoa, pode ficar débil da sua mente. Mas se ela tem o Espírito Santo, o diabo não chega até lá. Não chega. Foi selado. Entende? A mente, o nosso cérebro é como qualquer outro órgão. Ele se enfraquece, ele tem suas dificuldades. Mas o diabo não chega aonde está aquele morador, o Espírito Santo. Agora, só há um caminho para chegar até na alma. Até na alma. Sabe qual o caminho? Essa estrada, ela se chama livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você pode escolher. Dizer sim ou não. Você faz a sua escolha. E hoje temos um tempo de liberdade. Agora, não há coisa mais perigosa do que a liberdade se ela não é, se você não usar ela com responsabilidade, com cuidado. O que é que nos impediria, vou dar um exemplo, de eu descer desse púlpito, ir ali em algum bar e pegar uma cerveja ou cachaça, qualquer coisa, e tomar. Ele só não vende se você não tem dinheiro. A lei não vai proibir, não vai pôr o camarada, o pastor, na cadeia. Então, é uma liberdade. Você pode fazer como você quer, irmã. Você quer mudar a cor do seu cabelo, você quer se cortar, você quer copiar o mundo, quer estar um pouco na moda. Igreja, você quer ser mais moderna, igual se olha por aí os evangélicos. Esses dias passando em um certo lugar, estavam os crentes entrando com esse calor, né? De calção, de bermudinha. E assim porque
Há poucos dias era uma igreja tradicionalíssima. As cercas caíram. Por que caíram? E os bodes entraram. É porque as cercas caíram. Então, livre-arbítrio, você decide, você que escolhe. Você é a pessoa para fazer isto. Tem que torcer a Bíblia. E torcendo a Bíblia, você está torcendo a Deus. Então é mais fácil se recuperar, se arrepender de uma coisa carnal. Não estou mandando que peque, mas é para mostrar a vocês que quando se torce a Bíblia, quando se desloca as Escrituras, quando se aplica mal as Escrituras, termina em morte. Seria como eu desse uma palavra para alguém, vai, faça assim, assim, assim. E esse alguém sai para fazer isso, encontra alguém, não, você faz, mas faz assim, que é mais fácil, assim, assim, assim. Altera. Mas lembre, um dia temos que chegar diante de Deus, e Ele vai lhe dizer, eu não pus a minha palavra em tuas mãos? Eu não enviei um profeta. Eu cumpri a promessa de Malaquias 4, 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias. Vocês tinham a mensagem, você viu o que ele disse? Deixe como está, não acrescente, não tire. O próprio irmão Branham diz, isto não são minhas, elas têm vindo de Deus. É isso. Agora, se buscar falhas, vai encontrar. Vai encontrar. Alguém pode dizer, irmão Branham plagiou os selos, as eras, de A, de B ou de C. Eu não creio. O que quer dizer plagiar? É você pegar um trabalho de um outro e apresentar aquele trabalho como seu. Eu não creio que o profeta plagiou. O profeta, tão sincero, quando mentiu, teve que ir lá acertar, nem orou pela criança sem antes acertar. E sempre quando vemos ele usar alguém, ele disse, eu estive falando, ou lendo os livros que diz os adventistas nisso, daquilo. Ele sempre citou o nome, a origem. Que isso é o correto. Plagiou os selos. Quer dizer que o anjo do Senhor, que administrou selo por selo para ele, é mentiroso? Quer dizer que as eras da igreja foi um plágio, foi uma cópia ao trabalho de alguém? Quando há uns 20 anos, pouco mais, eu estive na América, ali dentro do tabernáculo, estávamos conversando com um irmão que era diácono na igreja, um velho. Ele bateu bem na parede assim, ó. Tá. Ele disse, foi bem aqui que apareceu aquela luz. Depois dele dar o estudo das eras, Deus veio e vindicou. Mostrou ali aquelas bolas, entende? Deus vindicou ali, Deus vindicou na lua. Deus vindicou. Vocês acham que um plágio Deus iria vindicar? Irmãos, agora há coisas
Há coisas que você tendo a história, conhecendo a Bíblia, você faz. Você faz. Por exemplo, eu quero saber sobre essas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna. Eu vou ver o que significa o nome de cada uma e conhecer pelo espírito daquela era. Por exemplo, Pérgamo, inteiramente casado. Foi quando casou-se o Estado com a religião. Então, eu sei que ela não é a primeira. Você pega o princípio, quem é o mensageiro? Vasculha no meio da igreja. A quem Deus elegeu e quem foi o homem? Paulo. Veja naquele tempo quem foi o homem? Paulo. Você pode ir era por era. Ver quem foi os homens que o homem que mais se destacou, trouxe uma mensagem para a sua era, como um Martim Lutero, como o Wesley. Eu posso andar pelo mesmo caminho que qualquer um estudioso tem andado e falar as coisas como eu vejo. Agora, tome as mensagens do irmão Branham, as revelações, você vai ver uma diferença em todos que abordaram estes assuntos. Os adventistas dizem que Moisés e Elias, Apocalipse 11, aquilo é o Velho e o Novo Testamento. Mas sangraram, morreram. Agora, existe blá, 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 argumento de graça, para convencer. A Bíblia, a pessoa procura falhas dentro da Bíblia. Eu conheci um pastor, até ajudei a consagrar, um homem que eu atendia ele quando eu era solteiro. E eu vi um certo sobrinho lá, que disse para ele que havia falhas na Bíblia. E isso veio andando. Se há falhas, volte a ler, porque toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Sabe o que aconteceu? Aquele pastor, como que ele poderia pregar se ele não cria mais na Bíblia? Chegou a isso. Por quê? Vai ouvir. E esses jovens têm uma cabeça, uma curiosidade. Por isso que eu tenho dito e volto a dizer, cuidado com as coisas que há pela internet. Há bons pregações, há bons cultos, há bons ensinos, mas está povoado de incrédulos, torcendo, mudando. A árvore, ela cai para o lado que ela pende. Para o lado que ela pende. Irmãos, eu quero dizer isso aqui. Será que o anjo do Senhor mentiu? Que o irmão Branham disse que cada dia o anjo do Senhor vinha ali e dizia o que significava aquilo. Ou será que alguém, por alguém ter falado, ter sido um comentário a respeito dos selos, o irmão Branham teve conhecimento de tal comentário?
Eu não creio, porque se ele tivesse, ele diria, fulano de tal disse isto. Um homem que uma vez passou no posto de fiscalização, o senhor leva alguma laranja, alguma coisa? Não. Andou, quantos quilômetros? 150 quilômetros. Foi fazer a refeição dele, quando abriu ali, como diz o goiano, na matula tinha uma laranja que sua esposa pôs. Como é que nós falamos aqui no sul? Aí, irmão Paulinho. A comida que leva ali, Não é marmita, né, jabá? Vocês têm aí. Então, ele simplesmente voltou 150 quilômetros e entregou a laranja. Você faria isso? Eu digo, eu jogaria fora só. Mas um homem que procurou ser sincero, o anjo mesmo de Deus disse, se tu fores sincero, vou eu deixar de crer em um homem que teve sinais como nenhum outro? A quem Deus, no ano 33, disse, como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu trará uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Vocês acham que Deus haveria de vindicar aquilo? Na parede, o estudo das eras? Que Deus haveria de vindicar aquilo, selos? Quando apareceu aquela nuvem, você vai encontrar na internet alguém dizendo que aquela nuvem foi foguete, que experiência militar. Vai você discutir com o incrédulo? Cuide do teu arrebatamento, da tua fé. Cuide da tua fé. Então, irmãos, como o diabo procurou desvirtuar Eva, e ela parou para isto, e foi a culpada da sua queda, não só dela, mas do marido também, do mundo inteiro. Um pequeno desvio. Nós temos a Bíblia e temos que ir pela Bíblia, como disse Billy Paul. A Bíblia é como a arma, uma espingarda de duas miras. A mira de trás e a mira da frente. Você tem que ter a mira de trás para poder mirar. A Bíblia e a mensagem a mira da frente, para poder acertar o alvo. A mensagem não é outra Bíblia. Você nunca pense ou fale que a mensagem é outra Bíblia. Não olhe dessa forma. Ela nos abre, ela nos explica as Escrituras, principalmente as partes difíceis, mas tem que ter base bíblica. Então usamos não a Bíblia para explicar a mensagem, mas o contrário. A mensagem é que nos abre o que está escrito. E aquilo que os mensageiros deixaram para trás. E agora foi dado acabamento. É assim que eu creio. Esta é a minha fé. Se eu duvidar, dizer que o irmão Brana copiou o trabalho de outros, como que eu vou crer nele? Ele seria um grande hipócrita.
um grande enganador. Como Deus vindicaria um ministério cheio de tantas coisas sobrenaturais? Irmãos, por isso, Deus tem nos dado esta palavra. Agora, não deixe a Bíblia de lado. Estude sempre a sua Bíblia, e quando você vê o profeta pregando, vê, aponta, vai lá na tua Bíblia e olha. Porque milhares de pessoas, vezes milhares, passaram a crer na mensagem quando começaram a estudar os livros do irmão Branham, ouvir suas fitas. Vieram passar a crer. Por quê? Constataram que tudo está dentro das Escrituras. Agora, quem já está aqui fazer o caminho inverso, para onde vai essa pessoa? Não crê no mensageiro? O que vai pregar? Se não, vai pregar mensagem? Se não crê no mensageiro? Porque se eu pensasse que o irmão Branham mentiu, teria acabado para mim. Como que eu iria pregar a mensagem? Teria que trazer uma substituição. Tem que ser só a Bíblia, tá bem. Mas eu vou ter capacidade de interpretar a Bíblia, de ver ela dentro do que é real? Se Deus não faz nada sem antes manifestar os seus profetas? Eu não sou profeta, eu posso ter interpretações mais do que erradas, e basear em quem? Em teólogos errados? Não, irmãos, é melhor seguir um profeta. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento profético. Conhecimento que Deus falou através dos seus ungidos. Então você deve sempre, terminando, eu quero dizer, cuide da tua alma. Cuide dessa semente da fé. Faça com que ela germine, cresça e tome posse de você. Nunca permita a semente da dúvida, porque os dias se repetem. Como foi no princípio, assim é nos dias de hoje também. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Fiquemos de pé. Pai querido, amado Deus, não é o homem, por sua sabedoria, por sua sinceridade, que ele está certo. Como diz a Bíblia, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas a quem Deus chama. Senhor, então não é por nós mesmos que estamos de pé. Esta fé é o Senhor que nos deu, e as Escrituras nos exortam a guardarmos esta fé. Ajuda-nos, Senhor. Poderíamos estar nesse instante, Pai, enrolados, com milhões de interpretações, de grandes e homens e sinceros, teólogos, mas eu te dou graças pela mensagem, pela verdade que o Senhor nos trouxe e nos chamou para conhecê-la, e queremos ser sempre encontrados fielmente. Em nome de Jesus, abençoe a todo o teu povo. Guarde os teus filhos, tuas filhas, encha-os do teu espírito. Incline o coração de cada um para o Senhor. Em nome de Jesus, amém.